Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a professora Edilene preparou uma aulinha especial para vocês, para falar do dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Observe essa imagem. Duas crianças de cores diferentes abraçadas, sem preconceito com a cor, pois temos que carregar em nosso coração e pensar sempre que o que importa não é a cor, não é a raça, mas sim o amor e o respeito que carregamos dentro de nós. Vamos para a nossa aula de hoje entender sobre essa data tão especial e o que ela nos traz para o nosso entendimento. Vamos lá? Dia da Consciência Negra. É comemorado em 20 de novembro em todo o território nacional. A data ela faz reverência ao dia da morte de Zumbi do Palmares. Zumbi do Palmares foi um líder do Quilombo de Palmares que lutou para preservar de modo de vida dos africanos e escravizados que conseguiam fugir da escravidão. Filho de africanos escravizados e nascido nesse quilombo, Zumbi foi educado por um sacerdote e depois retornou ao seu local de nascimento. Ali, ele lutou para que os quilombos não fossem destruídos pelos colonizadores, que consideravam um perigo aquela região de negros libertos. Em 1695, com 40 anos, Zumbi foi assassinado pelo capitão Furtado de Mendonça. O mandato de Domingos Jorge Velho foi decapitado à sua cabeça, levado para Recife, onde ficou exposto em praça pública. A contribuição do povo africano para a formação brasileira. A cultura dos africanos ela foi trazida para o Brasil há muitos anos pelos escravos, vindo de diversas regiões da África. O povo africano nos trouxe uma rica cultura, que até os dias de hoje se reflete na nossa sociedade. A influência é notória, por exemplo, nós temos a cultura africana na dança, na música, nas religiões de origem africana, na culinária e entre outros. Vamos entender cada uma delas. Ritmos e danças. O samba. No início do século XX, uma mistura de ritmos africanos, capoeira, batuques e pagodes deu base ao que seria o samba, que era a música e até hoje, nos nossos dias atuais, muito tocada. A capoeira. A capoeira é uma mistura de luta, de dança e música. Foi inventada por escravos africanos, o que podem ser percebido pelos instrumentos como o tambor e o berimbau, pelos ritmos, pelas letras das canções e pela formação em roda e pelos passos de dança. A capoeira, que até hoje também ficou-se como cultura brasileira e é exercida em várias partes do nosso Brasil. O coco de roda. Dentre tantos sons distintos, alguns se originaram da mistura entre as etnias do Brasil, como é o caso do cocô de roda, do jongô e do lundu, caracterizado pelo seu estilo particular de dança. O cocô de roda pode ser praticado em duplas ou fileiras. É o que vocês estão vendo na imagem. O jongô, de origem africana. O jongô é um ritmo que influenciou diretamente ao surgimento do samba carioca. O canto é acompanhado de pandeiro, de viola, de tambores e de berimbau. Por sua vez, a dança evolui como um tipo de origem em que são feitos desafios entre os jongueiros. A religião. Candomblé e Umbanda são as duas religiões denominadas afro-brasileiras.
Ambas têm como característica a organização em pequenos grupos que se reúnem em torno de um país ou uma mãe de santo, em espaços conhecidos por terreiros. Apesar da origem africana e de alguma semelhança nos cultos, são duas religiões diferentes: o candomblé e umbanda. A linguagem. O que a linguagem africana influenciou na nossa linguagem? Sem dúvida, a língua portuguesa ela recebeu uma enorme influência das línguas africanas. As línguas angolanas de origem banta, quingongo, quindumbo e umbundo foram a que mais influenciaram o linguajar brasileiro, pois milhões de escravos vieram para a região de Angola. Algumas palavras de origem banta, bunda, caçula, cachaça, cochilar, maribondo, moleque, quindim, quilombo, quitanda, samba, jungá e xingá. Então essas são algumas das palavras que deu origem, que vêm da origem africana e até hoje são muitos usadas em algumas regiões. Na nossa região aqui a gente usa muito o moleque, né? Caçula, bunda, cachaça, samba, xingá. Então a gente sempre está usando esse linguajar aí, que na verdade é de origem africana. Culinária. Os escravos não tinham como reproduzir no Brasil os mesmos hábitos alimentares que possuíam na África. Por isso, eles incorporaram muitos alimentos e práticas já existentes, o que possibilitou a invenção de inúmeros pratos. Mesmo assim, eles mantiveram alguns dos seus antigos costumes, como a intensa utilização da pimenta vermelha, do azeite, DDT e o do quiabo. Após a abolição, as comunidades afro-brasileiras mantiveram sua criatividade. Na Bahia, pratos como vatapá, sarapatel, moqueca, feijoada, bobó e acarajé foram criados dentro da tradição culinária afro. Alguns conceitos, inclusive, faziam parte da cerimônia do candomblé. São alguns pratos que veio de origem africana e que até hoje existe na nossa culinária brasileira. Esses no qual a professora citou. Bonecas Amboioni. A oralidade afro-brasileira nos conta que, na época em que os africanos foram trazidos para o Brasil como os escravos, muitas mulheres estavam grávidas ou eram trazidas com seus filhos ainda crianças, para trazer algumas alegria de forma modesta durante o trajeto nos navios negreiros. As mulheres escravizadas, elas rasgavam as suas vestes e com nós em pequenos retalhos, elas criavam bonecas para os seus filhos. As bonequinhas de pano receberam o nome de Abanhoni, nome de origem africana que significa encontro precioso. Como singelos presentes, as bonecas representavam aquele ou aquela felicidade eterna de uma mãe presenteando o filho. Vamos ficar de olho nas leis e não praticar o racismo com as pessoas. Uma pessoa ela pratica racismo quando? Vamos saber quando. Primeiro, não emprega alguém por causa de sua cor. 2. Pratica, induz ou incentiva pelos meios de comunicação a discriminação ou preconceito de raça, cor, religião, nacionalidade e etnia. 3. Recusa ou impede a frequência de alunos em escolas, cursos ou universidades por preconceito de raça ou cor.
4. Nega o acesso de alguém a qualquer cargo que esteja apto a exercer em uma empresa, por preconceito de raça ou da cor. 5. Impede ou recusa a entrada de pessoas por preconceito de raça ou cor em restaurante, hotéis, bares, clubes, casas de diversões, salão de beleza, bem como as entradas sociais de edifício, elevadores e transportes públicos. 6. Impede ou dificulta o casamento ou a convivência familiar e social entre as pessoas de raças diferentes. Vamos ficar de olho nessas leis para a gente não cometer esses tipos de racismo. E a nossa aula de hoje, meus amores, termina com essa frase: vidas negras importam e são importantes assim como qualquer outra vida. Então cabe a nós respeitar e amar as pessoas, nossos irmãos, independente de raça ou de cor. O importante é o quê? O respeito e o amor que nós carregamos dentro de nós, tá? Segue para vocês as atividades que está na apostila de vocês aí, tá bom? Um abraço bem apertado e até a próxima aula.